18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix agora 6 horas em ponto. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está ligado aí na melhor programação de Manaus. Vamos juntos, hein? Começando mais uma edição do programa 18 horas. As principais notícias do dia. Você confere aqui. Mais uma edição do 18 horas. Hoje é sexta-feira, dia 26 de fevereiro de 2021. E vamos juntos com você até às 7 da noite. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação. DJ e produtor Ali Guedes ali na técnica, na operação, lá no aplicativo humano, hein? Temos o Wellington Trovão transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil via internet. Mais uma edição do 18 horas. Karime Leão, boa noite. Sextou, mas ainda é aquele sextou cheio de restrições, né? Sextou de sextou boa. Pianinho, né, minha gente? Muito boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite aqui no 18 horas. É aquele sextou com muita parcimônia. Vamos maratonar uma série, pra variar um pouco, né? Será que ainda tem alguma série que você não maratonou? Então, vambora, vamos, sei lá, colocar a leitura em dia, de repente praticar aí suas habilidades culinárias, né? Quem sabe você descobre aí um mestre cuca que fazer está... um yoga. Um yoga também tá valendo, yoga, não sei como quem preferir, né, Carlão? Mas a verdade é que a gente continua assim, seguindo as medidas restritivas, mais do que nunca, certo? Sem dúvida, Carlão. Exatamente. Um salve agora especial pra galera do aplicativo humano que nos assiste ao vivo em cores aqui nos estúdios da Rádio Mix. Tá certo, então. 6 horas e 2 minutos. Vamos juntos com as principais notícias do dia pra você aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do 18 horas. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha, há um ano, hein? O Brasil identificou a primeira contaminação pelo novo coronavírus. Foi no dia 26 de fevereiro de 2020, quando o primeiro caso de Covid-19 no Brasil foi detectado lá em São Paulo. A doença e seus efeitos ainda eram, em grande parte, um mistério para os médicos, estudiosos e também para os pacientes. Passado aí um ano, o Brasil tem mais de 250 mil mortos e 10 milhões de casos de Covid-19. E nesta quinta-feira, o país bateu o recorde de mortes em 24 horas. Foram 1.582. A média móvel chegou a 1.150 mortes por dia, o que representou o segundo recorde consecutivo do índice. A pandemia continua registrando números trágicos que aumentam a cada dia. Hoje, pelo menos 7 capitais estão com a ocupação de leitos de UTI público acima de 90%. O boletim da Fiocruz mostra que pelo menos 17 capitais de todas as regiões do país estão com mais de 80% dos leitos de UTI ocupados, tanto público quanto privados. E um ano depois, né, o quadro é tão grave que hoje o diretor executivo de emergências da Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, chegou a declarar que o Brasil vive a 4ª onda da pandemia. Ele afirmou que é preciso controlar a transmissão do coronavírus em nível local, uma vez que o país enfrenta alta transmissão já por um tempo muito prolongado. A Organização Mundial de Saúde aponta que é necessário aumentar a produção das vacinas contra a Covid-19 e também, é claro, aí acelerar a distribuição. Carlão, e nesta quinta-feira, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, alertou sobre o agravamento da pandemia aqui no país. Ao lado de representantes de secretários estaduais e municipais, o ministro afirmou que a velocidade de transmissão de novas cepas do vírus tem levado a cenário de alta de casos em estados que, no ano passado, não estavam nesse patamar nesta época do ano. O momento atual no Brasil foi classificado como o mais difícil desde o início da pandemia há um ano. Então, o cenário é esse. Depois de um ano, estamos no pior momento da pandemia. Temos falta de vacinas, novas variantes, um ritmo acelerado de transmissão e a rede hospitalar perto do colapso em várias cidades do país. E para chegar nesse ponto, os especialistas culpam a falta de medidas efetivas de isolamento. Só agora, depois do agravamento da pandemia, foi que 12 estados adotaram medidas restritivas para tentar conter o avanço da doença. Enquanto isso, aqui no Amazonas,
Amazonas, mesmo no meio da segunda onda da Covid-19, o estado passa pela flexibilização das medidas restritivas. Na primeira semana de reabertura do comércio, o índice médio de isolamento é o menor do ano. A repórter Júlia Gomes tem mais detalhes sobre o assunto. O isolamento social em Manaus caiu significativamente nesta semana de reabertura parcial do comércio e do setor de serviços. Dados do painel Indicadores da Covid-19 para o município de Manaus, do Atlas ODS Amazonas, em parceria com a empresa In Loco, apontam que a média móvel de isolamento social está hoje em 41% na capital amazonense, a menor deste ano. Na semana anterior, por exemplo, a média era de 50%. Para que se tenha uma ideia, desde que as medidas restritivas de circulação de pessoas foram tomadas pelo governo do Amazonas, logo no início deste ano, a capital amazonense atingiu no dia 14 deste mês o maior índice de isolamento social, de 62%, nível considerado essencial e necessário para conter a pandemia, mas que precisa ser mantido por pelo menos 2 semanas ou mais, o que acabou não acontecendo. O coordenador técnico do Atlas ODS Amazonas, o professor doutor Danilo Egli, explica que ainda é cedo para falar sobre as consequências dessa queda no isolamento social, mas ele lembra que a última vez que a capital amazonense registrou indicadores tão baixos no índice de isolamento social foi em dezembro do ano passado. A gente não conseguiu manter um isolamento alto por mais de 2 semanas, né, nesse ano ainda. Então é muito cedo para a gente dizer, a gente precisa acompanhar aí pelo menos mais 2 semanas para que a gente entenda se com a queda de isolamento tem reflexo nos indicadores que a gente já está acostumado a acompanhar. O último indicador que a gente teve tão baixo foi ali no início de dezembro, então a gente está com os mesmos indicadores de isolamento social do início de dezembro. Dia 3 de dezembro, por exemplo, a gente estava com 39%. Hoje a gente já chega a 41%, então a gente está quase igual à mesma época. Infelizmente, os indicadores não são os mesmos daquela época para letalidade hospitalar, óbitos, etc. Mas com a queda que a gente tem identificado nos óbitos agora, uma queda crescente, a gente acredita que a gente já está perto de uma estabilização. Mas ainda é muito cedo para comemorar qualquer tipo de melhora no quadro da pandemia no estado do Amazonas. Júlia Gomes para o 18 horas. Bom, e lembrando aí que esse alerta na matéria, né, sobre o perigo da abertura do comércio em dezembro, nós falamos aqui no 18 horas, o epidemiologista Gessen Orellana alertou que o estado passaria por um janeiro negro, com aumento no número de casos e de mortes. E o mais preocupante agora é que estamos num cenário ainda pior do que do ano passado, com a segunda onda da pandemia, com a presença de uma cepa mais agressiva, com aumento do número de transmissão, casos e mortes. Nessa quinta-feira, ontem, o estado somava 312.339 casos confirmados com 10.728 mortes. Ou seja, precisamos nos manter sim em alerta para evitar a contaminação até que pelo menos, veja bem, 70% da população esteja definitivamente vacinada contra a Covid-19, ou seja, as 2 doses. É preciso aderir à vacinação e é a única forma de evitar a doença, pelo menos por enquanto que nós conhecemos. Até lá, vamos seguir aí com as medidas sanitárias, certo? É evitar as aglomerações, que é muito importante, manter o distanciamento social, usar sempre a máscara facial, lavar as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel. Você está ouvindo 18 horas. Carlão, e aí entre as medidas, otimistas, entre as medidas fundamentais para conter a pandemia é o que? A vacinação. Então, e a Prefeitura de Manaus recebeu nesta sexta-feira o total de 64.440 doses de vacina Coronavac e AstraZeneca para dar continuidade à campanha de imunização contra a Covid-19 aqui na capital. E a expectativa é que na próxima segunda-feira comece, a vacinação dos novos grupos prioritários conforme previsto pelo Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19. Começa com o grupo de, os sessentões, Olha aí. Na segunda, dia 1º de março, começa aí com as pessoas com 69 anos. Na terça, o grupo com 68 anos. Quarta, pessoas com 17 anos. Com 67 anos, Daí o calendário segue, viu? Na quinta-feira, dia 4 de março,
março, para o grupo com 66 anos. Na sexta, pessoas com 65 anos. E no sábado, para todos de 65 a 69 anos que não puderam se vacinar durante a semana. Olha ainda aí sobre as vacinas. Nesta sexta-feira, lotes de vacinas contra a Covid-19 foram enviadas para 3 municípios afetados pela cheia no Amazonas. Boca do Acre vai receber 1.640 doses de vacina. Eurunepé, 760 doses e Guajará recebe 530 doses de vacina contra a Covid-19. Pois é, que no Amazonas, os municípios das calhas dos rios Juruá e Purus são os mais afetados pela cheia. As prefeituras de Boca do Acre, situado na calha do rio Purus, Envira e Eirunepé, na calha do rio Juruá, decretaram situação de emergência por inundação. E além do imunizante, foi enviada também ajuda humanitária para a população desses municípios. 18 horas. Olha, por causa da segunda onda da pandemia aqui no Amazonas, as provas do Enem foram adiadas e o exame aconteceu esta semana. Segundo o instituto responsável pelo exame, que é o INEP, o estado apresentou recorde de abstenção. Eram aguardadas 228.679 pessoas no primeiro dia, ou seja, candidatos. Esse número inclui todos os estudantes do Amazonas. Carlão, e o que chamou a atenção foi o alto número de faltas, é isso mesmo. O índice de abstenção atingiu a marca de 72,2%, o que representa 165.211 alunos ausentes dos locais de prova. Vamos saber mais detalhes sobre como foi a aplicação do Enem 2020 aqui no Amazonas com a repórter Nathalie Moraes. 7 em cada 10 inscritos do Enem não fizeram suas provas no Amazonas. Os dados foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Essa foi a terceira e última rodada de aplicação do Enem 2021. Após o Enem impresso regular e o Enem digital, os números incluem dados da reaplicação do Enem e também da aplicação pela primeira vez em todo o Amazonas e nos municípios de Espigão do Oeste e Rolim de Moura, ambos em Rondônia. Nesses locais, o Enem foi cancelado por conta do agravamento da pandemia do novo coronavírus. O presidente substituto do INEP, Camilo Mussi, confirmou a alta abstenção. Não tivemos nenhum problema de logística, nenhum problema com os participantes. O que nós gostaríamos é que todos os participantes estivessem comparecidos às provas, porque nós preparamos 167 mil lugares, salas, carteiras no estado do Amazonas, e nós tivemos realmente uma grande abstenção, assim como no Enem impresso, depois do Enem digital, o número de abstenção ele não é o que nós gostaríamos, mas o INEP entende, como dito até pelo participante, que é uma decisão pessoal. É muito importante ter ocorrido agora. O INEP entende que, nesse momento, temos que nos preocupar com a entrada no ensino superior agora em abril, quando teremos o SISU, e o resultado será dia 29 de março. Ao todo, de acordo com o INEP, 63.468 estudantes fizeram as provas no primeiro dia e 64.213 no segundo. As provas do Enem 2021, no entanto, não foram realizadas pelos 753 inscritos do município de Boca do Acre, no interior do estado, por conta da subida dos rios, que impossibilitaram a logística de aplicação do exame. Boca do Acre, infelizmente, com esse fenômeno natural, que foi a enchente, os participantes não puderam fazer a prova agora, e a próxima etapa que eles poderão fazer será em novembro, concorrendo ao SISU 2022. Então, as provas do Enem 2020 encerraram no dia de ontem, e o resultado no dia 29 de março, e o SISU abrirá agora no início de abril, depois para o Unifies, para o primeiro e segundo semestre depois. E a população, os participantes de Boca do Acre, farão a prova em novembro para participar do SISU 2022. Também fizeram o Enem nesta terça e quarta-feira os adultos privados de liberdade, jovens sob medidas socioeducativas que incluem a privação de liberdade. Dos cerca de 42 mil inscritos, segundo o INEP, 24,9% faltaram no primeiro dia e 28% no segundo dia de provas. Nathalie Moraes para o 18 horas.
Você está ouvindo 18 horas. Bom, escuta essa, hein? A gente costuma, inclusive, ver anunciado, né? Venda de tudo quanto é coisa pela internet, né? Você vai lá, tem. Vai lá na internet, tá lá, certo? Pois então, desta vez, uma investigação feita pela BBC Brasil revelou que existem terras protegidas da Amazônia à venda no Facebook. Tá lá. Estão vendendo até áreas dentro de unidades de conservação e de terras indígenas. Imaginem você, e esses vendedores negociam pedaços da floresta amazônica por valores que chegam à casa dos milhões de reais. Vamos conferir essa história inusitada direitinho agora na reportagem de Odinei Araújo. A BBC Brasil resolveu investigar nas redes sociais sobre a venda de terras na Amazônia e encontrou dezenas de anúncios no Facebook nesse sentido. Os vendedores negociam pedaços da floresta amazônica ou áreas recém-desmatadas por valores que chegam à casa dos milhões de reais. A BBC identificou trechos desmatados ilegalmente no ano passado e que já estão à venda. Muitas dessas áreas foram invadidas. Existem áreas à venda até mesmo dentro de unidades de conservação e de terras indígenas, embora a lei proíba vender lotes de terras indígenas ou unidades de conservação. São áreas de domínio público que se destinam exclusivamente a populações tradicionais. Rondônia é um dos estados com mais anúncios desse tipo no Facebook, mas o Amazonas também aparece, inclusive, com venda de terras em áreas de mata dentro da Floresta Nacional do Aripuanã. A reserva foi criada em 2016, antes do afastamento de Dilma Rousseff, e está localizada no sul do Amazonas. Para o ativista ambiental João Vitor Cascais, do Conselho Criativo Ambiental, os anúncios na internet ameaçam agravar o desmatamento na Amazônia, em alta desde a posse do presidente Jair Bolsonaro em 2019. Segundo ele, a prática é muito nociva e traz impactos à floresta. Essa prática, ela está reservando terras para que futuramente, esse índice dispare, porque não é uma terra ou duas, são várias terras distribuídas em território nacional que tem muito valor. Não valor apenas econômico, como um valor na nossa flora, na nossa fauna, entre outras riquezas naturais. Depois que aquela vegetação some, nós vamos ter prejuízos à nossa floresta diretamente, aos nossos mananciais, aos nossos lençóis freáticos. E dentro de todo esse contexto, de acordo com o ativista, tem as questões internacionais sobre os verdadeiros interesses das demais nações na Amazônia. Esses países, eles têm sim algum interesse econômico, algum interesse nos nossos recursos, porém, esses mesmos países sabem que a melhor forma da gente preservar e conseguir explorar esses recursos é cuidando da nossa floresta, A gente tem acompanhado uma alta nessa prática de grilagem que vai desencadear aí uma série de fatores socioambientais que por enquanto são incalculáveis. Entre agosto de 2019 e julho de 2020, o bioma amazônico perdeu mais de 11 mil quilômetros quadrados, o maior índice desde 2008. Odinei Araújo para o 18 horas. 18 horas. Muito bem, agora 6 horas e 18 minutos em Manaus. As principais notícias do dia você confere aqui em mais uma edição do 18 horas até às 7 da noite. Olha só, no Amazonas, as polícias civil e militar investigam comerciantes que não devolviam cartões de programas sociais em estabelecimento no interior do estado. Segundo a polícia, os suspeitos retinham os cartões de auxílio do governo e também do Bolsa Família. A operação foi deflagrada nesta sexta-feira e estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão. Vamos saber os detalhes sobre essa operação agora na reportagem de Nathalie Moraes. As polícias civil e militar do Amazonas deflagraram na manhã de hoje a Operação Livre Arbítrio para apurar a retenção de cartões de beneficiários de programas sociais, como o Auxílio Emergencial e o Bolsa Família. Essa retenção acontecia por meio de comerciantes do município de Nova Olinda do Norte, onde estão sendo cumpridos 9 mandados de busca e apreensão desde as primeiras horas desta sexta-feira. Segundo o delegado Bruno Fraga, os comerciantes
comerciantes da cidade seguravam os cartões de benefícios sociais dos consumidores como forma de assegurar o pagamento por compras realizadas ao longo do mês em seus estabelecimentos. No município de Nova Olinda, o Ministério Público ingressou com um pedido cautelar de busca e apreensão em 9 mercadinhos do município, em razão da prática prevista, uma prática ilegal, que existe a previsão no Código de Defesa do Consumidor, no Estatuto do Idoso, no Estatuto da Pessoa com Deficiência e também no Código Penal. São os crimes de reter ilegalmente, causando constrangimento, cartões magnéticos de auxílio emergencial, de Bolsa Família dessas pessoas, além da apropriação indébita. A polícia deu cumprimento aos 9 mandados hoje, os procedimentos estão sendo feitos, os inquéritos eles vão continuar tramitando para que a gente consiga colher todos os elementos de informação para que ao final essas pessoas possam ser responsabilizadas por esses crimes. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite, hein? De sexta-feira e também madrugada de sábado. Previsão do tempo, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de chuva, pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima, bem baixinha também, não deve passar dos 28 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 99%. Mix agora 6h25, boa noite. Mix. A juíza federal Jaisa Frache determinou que o governo do Amazonas use num prazo de 10 dias 150 milhões de reais do Fundo de Fomento ao Turismo do Interior para comprar vacinas contra a Covid-19. A decisão é uma resposta à ação civil pública movidas pela Defensoria Pública da União e do Estado. A repórter Nathalie Moraes conversou com um dos defensores, autor da ação, e traz os detalhes pra gente agora. Vamos conferir. A Justiça Federal determinou nesta quinta-feira que o Amazonas compre vacinas contra a Covid-19 em até 10 dias para imunizar 70% da população do estado. Essa decisão é da juíza Jaisa Frache em resposta a uma ação civil pública movida pelas Defensorias Públicas do Estado e da União. Para a aquisição das vacinas, a juíza determinou ainda que o estado utilize cerca de 150 milhões de reais do Fundo de Turismo do Interior. A juíza também determinou uma multa caso haja descumprimento da decisão. Segundo o defensor público Rafael Barbosa, no pedido, as defensorias do Estado e da União pedem que as vacinas sejam destinadas de imediato para pessoas acima de 50 anos dos municípios de Manaus, Tefé, Iranduba, Itacoatiara, Parintins, Coari e Tabatinga. A Defensoria do Amazonas recebeu no dia de hoje a notícia de que a Justiça Federal acatou o pedido da Defensoria e obrigou o Estado do Amazonas a adquirir 150 milhões de reais em vacinas para imunizar a população de Manaus e de mais 7 cidades do interior, em pelo menos 70% da população elegível. De fato, a Defensoria, no dia de ontem, fez um pedido de aditamento nessa ação para incluir o Estado do Amazonas. E fez isso por 3 razões. A primeira razão está relacionada à flexibilização das medidas restritivas. A Defensoria entende que a atitude do Estado em flexibilizar o isolamento social traz para ele a obrigação de responder pela proteção e garantia de forma muito mais evidente da sua população. E hoje nós sabemos que a única proteção farmacológica que existe é a vacina. A ação também pede a imunização com apenas uma dose dos indivíduos menores de 50 anos e maiores de 17 anos de idade com histórico de infecção pelo novo coronavírus ou por adoecimento pela enfermidade. Por meio de nota, o governo do Amazonas informou que está buscando a possibilidade de aquisição de vacinas, que inclusive está unindo esforços com outros estados para viabilizar esta compra. Nathalie Moraes para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. E para falar mais sobre toda essa questão da vacinação, das vacinas, vamos conversar com o professor Alex Martins, da Universidade Estadual do Amazonas. Boa noite, professor. Tudo bem? Seja bem-vindo novamente aqui ao programa 18 horas. Boa noite, Karime. Boa noite a todos os ouvintes da rádio.
Um prazer enorme estar com vocês de novo. Tá ótimo, muito obrigada pela sua participação, já agradeço de antemão. Então, como o senhor analisa essa decisão da matéria que a gente acabou de colocar, né, de usar os 150 milhões de reais do Fundo do Turismo para comprar vacina? Karime, é uma decisão importante, né? Visto que as previsões, né, que nós temos cientificamente falando, é que nós precisamos vacinar 70% da população até abril para que a gente evite uma terceira onda possível aí pela frente, né? Então, a vacinação em massa, nesse momento, ela é fundamental para que a gente consiga controlar a comorbidade da Covid-19 aqui no nosso estado do Amazonas, tá? Então, é sim uma possibilidade muito viável da gente sair de uma posição onde a gente se encontra como um dos piores estados em termos de pandemia, para o primeiro estado a vacinar toda a sua população, né? A cumprir a meta de vacinação. Então, é uma possibilidade maravilhosa. É assim que eu interpreto essa possibilidade. Ok, professor, nós conversamos com a coordenadora de imunização de Manaus e ela disse que muitos profissionais da saúde não estão se vacinando, porque eles aí vêem a questão dos tipos de vacinas. Nós temos aqui a vacina de Oxford, que é a AstraZeneca, do laboratório indiano, e também a Coronavac, do Butantan. Esse tipo de desconfiança procede aí, afinal essas vacinas têm eficácia comprovada contra a Covid. Por que aí esses profissionais estão nessa questão aí, nessa dúvida? Toma ou não toma, ou espera outras? Pergunta extremamente pertinente, Carlos. Acredito que é importante a população saber que desde que foi criado a primeira vacina, em 1802, já existe hesitação vacinal. Tá? As pessoas, elas são resistentes à vacinação por diversos motivos. Desde dor no momento da aplicação, até medo mesmo do processo de vacinação, da agulha, influência de informações errôneas, fake news, né? Então a gente tem inúmeros fatores que influenciam essas pessoas a não se vacinarem. Uma questão que está em jogo atualmente é a eficácia das vacinas, né? Nunca anteriormente a gente discutiu a eficácia de vacinas que a gente tomou anteriormente. Todos nós temos vacinas, desde que nascemos a gente toma vacina, são mais de 40 vacinas que o SUS oferece gratuitamente, então nunca se questionou essa questão de eficácia das vacinas. Neste momento, onde a vacina se tornou uma commodity, se tornou um ativo com um valor extremamente agregado, né, e onde os países estão disputando essas doses que ainda não estão sendo produzidas ou produzidas em quantidade muito ínfima ao que a gente necessita, a gente percebe que a gente precisa estabelecer esses critérios o mais rápido possível e vacinar toda a população. A gente começou a fazer busca ativa, percebemos que os idosos não estavam indo se vacinar, existia um percentual de idosos que não buscaram os postos de vacinação, por isso a Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital decidiu fazer a busca ativa desses idosos. Então procede sim, Carlão, procede, temos muitas pessoas com hesitação vacinal, mas eu reforço aqui para a população e para a sociedade a necessidade deles se vacinarem, independente de qual é o laboratório, de qual é a vacina só chega no mercado se ela é eficaz. Então, independente do laboratório, todas as vacinas que estão disponíveis hoje, elas são eficazes e garantem aí uma proteção contra a Covid-19. Certo, professor. Daí abre um leque para a minha próxima pergunta, que é o seguinte, que tem a questão das novas variantes e que essas nossas vacinas ainda não são assim comprovadas se tem eficácia ou não. Mesmo assim, gostaria que o senhor confirmasse que é importante se imunizar, mesmo assim, mesmo a gente ainda não sabendo da eficácia destas nossas vacinas contra as novas variantes da Covid-19. Exato. Quanto mais a gente demorar, Karine, para se vacinar, mais chances a gente dá para o vírus circular e sofrer mais mutações, né? Tornando as vacinas assim obsoletas. Já saiu um estudo semana passada, publicado num jornal internacional, validado por pares, que indicava que a cepa sul-africana já não tem mais, ela já é resistente à vacina de Oxford. Então, assim, o que a gente percebe é que quanto mais tempo a gente demora para vacinar, mais tempo a gente dá para o vírus sofrer a mutação. Então, quando o vírus sofre a mutação,
a gente precisa desenvolver uma nova vacina. E essa tecnologia, ela demora aí minimamente 9 meses para que a gente consiga ter uma vacina pronta e que ela proteja contra as novas cepas, né? Isso a gente faz, por exemplo, com a vacina da gripe anualmente. Anualmente a gente tem que atualizar a vacina, a tecnologia da vacina, porque a cepa do vírus da gripe, no caso, ela tem uma capacidade de mutação a cada 15 dias. Já se tratando do Covid-19, a cada 2 meses. Então a gente ainda tem a chance de controlar melhor esse vírus do que o da gripe. Mas se por um acaso a gente vier a ter um problema com a eficácia dessas vacinas lá na frente por conta de mutação viral, provavelmente teremos outra vacina já com a previsibilidade da gente ter a proteção contra essas novas cepas daqui 9 meses, quando essa nova vacina estiver sendo produzida. Independente disso, Karine, a recomendação é que todos se vacinem para que a gente controle neste momento essa mutação, essa possibilidade de mutação do vírus. Ok, professor, olha só, na determinação aí da juíza federal, a Jaisa Frache, ela fala em imunizar 70% da população. Esse seria realmente o ideal aí para a gente conter, para ficarmos pelo menos mais tranquilos com relação à pandemia? Seria. Esse número é baseado em outras doenças, né, infecto-contagiosas, que possuem aí uma similaridade no risco de infecção, de contágio, de transmissão, tá? Então, é um período que é um período curto que a gente tem. Se a gente for parar para pensar, 70% da nossa população até abril, a gente está considerando aí mais de 1 milhão de pessoas, né? A gente está considerando aí 2,5 milhões de pessoas praticamente. E nós vacinamos até o momento, hoje no vacinômetro está dizendo 280 mil vacinas aproximadas que a gente já administrou. Então tem um longo caminho pela frente e um tempo curto. Então, se realmente a gente tiver essa possibilidade de compra das doses, que essas doses sejam compradas efetivamente e que a gente inicie esse processo de vacinação em massa o quanto antes, para que a gente evite essa terceira onda, essa terceira possível onda, que caso a gente não vacinar 70% da população até abril. Certo. Professor, o senhor falou aí, deu exemplo, né, das vacinas como o da gripe, que a gripe, o vírus da gripe sofre mutação a cada 15 dias e que aí por isso tem a necessidade, e a cada ano a gente, né, faz aquela vacinação em massa contra a gripe e tal. Temos também as variantes H1N1 que a gente convive e a gente também tem vacina sobre isso, contra H1N1. É possível que a Covid-19 a gente passe a conviver com a Covid-19, a ter que incluir também na vacinação, no calendário de vacinação anual, assim como a gripe, a influenza, né, H1N1? Sim, Karine, tudo indica que sim, a não ser que no decorrer aí dos próximos meses encontrem realmente uma outra solução para esse problema epidemiológico que a gente está vivendo com a Covid-19. Mas sim, a gente já tem que esperar conviver com esse vírus. A gente, na verdade, a vacinação não vai eliminar a Covid-19. A vacinação vai nos ajudar a controlar a doença para que a gente consiga desafogar, né, nosso sistema único de saúde e ter postos aí prontos para atender a população que vir apresentar sinais e sintomas aí de infecção de Covid-19. Mas é uma doença que veio para ficar, é uma nova doença e que anualmente, sim, provavelmente teremos que atualizar nossas vacinas e nosso calendário, nosso cartão de vacina, né, no posto de saúde. Ok, professor, com ou sem vacina, é importante a gente manter aí essa questão aí do distanciamento social, de todo esse padrão que nós temos com relação à contenção dessa doença, não é isso? É importante a gente manter esses padrões, não é isso? É importantíssimo, Carlão, porque na verdade o que a gente observa é que as pessoas tomam vacina e elas se sentem protegidas. Sim. Só que isso é uma interpretação incorreta da pessoa que está recebendo a vacina, porque ela demora aí no mínimo 14 dias para ela começar a produzir anticorpos. Então a gente percebeu muitos casos de pessoas que tomaram a vacina e desenvolveram o Covid porque se expuseram aos riscos, deixaram de utilizar as máscaras, deixaram de utilizar álcool gel, começaram a frequentar locais com aglomeração. Então a gente pede e relembra que mesmo com a vacina, você é capaz de levar o vírus
para um ente querido, para o seu familiar, para os seus amigos, né? Então é importante que a gente mantenha essas medidas protetivas mesmo com a vacinação. A gente só deve deixar de utilizar essas medidas quando a gente atingir a meta de cobertura vacinal na nossa sociedade. Que seria aí para cá pelo menos 70% das pessoas vacinadas. E é bom lembrar também, né, professor, que só com a segunda dose é que a pessoa realmente está imunizada. Então, 14 dias, de 14 a 20 dias depois da segunda dose, não é isso? Exato. Aquela eficácia prometida pelos laboratórios, ela só é confirmada após a segunda dose, que é o esquema vacinal completo, né, de cada vacina. Vai depender muito, claro, de cada vacina. No momento, nós só temos 2 em território nacional, que é da AstraZeneca, da Oxford, né, e a Sinovac, do Butantan, Coronavac. Então, pode ser que o governo, ele está em negociação com a Pfizer. A Pfizer é uma dose única, Johnson & Johnson também. Pode ser que futuramente, nas próximas semanas, a gente tenha outras notícias e mais informações a respeito da aquisição desses outros imunobiológicos. Mas em relação aos que a gente já possui aqui, os riscos são esses, e a gente já conhece o tempo de intervalo entre as doses e o tempo mínimo que a gente precisa esperar para que a gente se sinta esteja realmente protegido, que é aí receber minimamente a segunda dose e iniciar a produção de anticorpos a partir da primeira dose de vacina. 2 semanas após a aplicação da vacina, você ainda não está protegido. É isso que a população precisa entender. Ok, para finalizar, aí, como o senhor está analisando a vacinação contra a Covid aqui no estado do Amazonas? Bom, a gente está liderando a vacinação no país, né, como um dos estados que mais vacina, e eu percebo nos bastidores aqui uma articulação tanto da Secretaria Municipal da Saúde quanto do governo em tentar adquirir essas doses, né? Eu acredito que nós vamos trabalhar nesse esquema misto, onde o governo vai comprar as doses por determinação judicial e a gente vai continuar recebendo essas doses também, essas remessas que vão vir do Ministério da Saúde. Então, essa parceria, digamos assim, essa maior liberdade e autonomia dos estados, ela é fundamental nesse momento para que a gente consiga controlar a tempo, né, essa doença aqui na nossa região e evitar que novas cepas surjam por conta de mutação e circulação viral. Agora, antes da gente finalizar, o senhor que é professor, não é? Então, essa semana, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, ele esteve em reunião com os prefeitos das cidades e ele disse que atendeu uma reivindicação dos prefeitos, que seria imunizar todos os professores antes da volta das aulas presenciais. Aí, ele teria uma previsão para março. Como é que o senhor analisa isso? É importantíssimo. O senhor é professor, não é? É importantíssimo que esses profissionais sejam imunizado antes das voltas às aulas? Sim. Realmente, Karime, com toda razão, eu vejo, na verdade, como palavras ao vento, porque nós não temos como vacinar todo mundo, né, todos os professores, se não recebermos as vacinas. Então, antes da promessa, a gente precisa ter em mãos um quantitativo de doses de vacinas para que a gente saiba quantos professores a gente vai poder vacinar, né? Nós temos, lembrando que eu sou docente de uma escola superior de ciências da saúde da Universidade do Estado do Amazonas, sou da área da saúde, né? Então, teoricamente, eu como enfermeiro deveria ter prioridade na dose. Mas, como minha atuação profissional é dentro da academia, dentro do magistério superior, eu sou do último grupo. Então, eu compreendo a preocupação desse grupo de profissionais, que são os docentes, os professores, e realmente muitos com comorbidades importantes só devem voltar à sala de aula após a vacinação, mas eu vejo esse cenário ainda um pouco nebuloso, difícil da gente conseguir estabelecer essa vacinação completa de todos os docentes em um curto período de prazo de tempo, né? Então, eu acredito que é importante sim, é extremamente válido. Seguro, né? Seguro, torço para que essa medida seja realmente atendida, mas me preocupa em relação ao tempo que a gente tem, que é muito curto. Aquelas palavras ao vento, porque realmente, de fato, não temos a quantidade de doses para tanto, não é, professor? E é aí que eu acho que entra a questão que a doutora Frache solicitou do governo, que é importantíssima, que é a compra mesmo pelos estados. Uma vez que o Ministério da Saúde não tem a capacidade
porque segundo o Programa Nacional de Imunização, quem deve realizar a aquisição dos imunobiológicos é a União. Certo. Contudo, a União não está conseguindo finalizar os contratos de negociação com a... E uma vez essa situação se cronificando, os estados precisam, né, agir. E agora, com esse aval do Supremo Tribunal Federal, os estados podem se juntarem, né, fazerem uma cooperação técnica e comprarem diretamente dos laboratórios internacionais, o que facilita muito o nosso processo, né? Facilita muito, assim a gente consegue sim vislumbrar a possibilidade de vacinar toda a nossa população aí num curto espaço de tempo. Okay. Tá ótimo. Então, muitíssimo obrigada, professor, pela sua participação. Conversando hoje com a gente no programa 18 horas. Eu que agradeço. Uma ótima noite para todos vocês e para todos os ouvintes. Um abraço. Boa noite. Conversamos com o professor Alex Martins, da Universidade Estadual do Amazonas. Mix. Bom, e agora nós vamos saber aí a previsão do tempo para este final de semana, sábado e domingo, com Karine Leão. Previsão do tempo. Para amanhã, sábado, a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Ainda segundo as informações do Climatempo, a mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 91%. Já no domingo, a mínima prevista também é de 23%, a máxima também não deve passar dos 29%. As chances de chuva são de 90% e a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. Agora 6 horas e 50 minutos. Boa noite. Mix. Olha, ontem, quinta-feira, nós falamos aqui no 18 horas sobre a explosão num condomínio na zona norte de Manaus que acabou deixando 6 pessoas feridas, entre elas um homem que deu entrada no hospital e pronto-socorro 28 de agosto com mais de 80% do corpo queimado. Carlão, ele infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje. E pasmem, os moradores relatam novos vazamentos de gás no local. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Nathalie Moraes. José Alberto, de 42 anos, vítima de uma explosão em um prédio em um condomínio na zona norte de Manaus, morreu na manhã desta sexta-feira. Ele estava internado no hospital e pronto-socorro 28 de agosto desde a última quarta-feira, quando aconteceu o acidente. E tinha 80% do corpo queimado. A morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. Por meio de nota, a SES informou que o homem veio a óbito após sofrer 3 paradas cardiorrespiratórias. Durante o sinistro, 6 pessoas ficaram feridas. A explosão teria sido ocasionada por um vazamento na tubulação de gás. Pelo menos 8 famílias deixaram suas casas, que ficaram parcialmente destruídas após a explosão. O local foi condenado pela Defesa Civil por apresentar riscos de desabamento. Segundo moradores, o problema de vazamento de gás já é recorrente. E na madrugada de hoje, novos vazamentos voltaram a acontecer. Eu e minha esposa estão 2 noites sem dormir já. Tô cansadíssimo, porque a gente tem medo, tá com medo. A minha mãe tem um apartamento, minha mãe tá morando lá no Nova Cidade já. E ela também desesperada no telefone o tempo todo, meu filho, dá notícia, o que aconteceu. Então é uma situação complicada, porque tá parecendo um campo minado. A gente fica naquela situação, em qualquer momento pode acontecer um desastre. Os moradores relataram estarem sem gás após o vazamento da madrugada. Alguns até deixaram as próprias casas, temendo uma nova tragédia. Nathalie Moraes para o 18 horas. Por causa da explosão, hoje de tarde a Justiça do Amazonas deu uma decisão determinando o fechamento de todos os comércios ilegais no condomínio Verona Premium. Só que esse pedido foi feito pelo condomínio há 20 dias. A administração do condomínio já havia estipulado multa para o comércio ilegal e, como não teve resultado, ajuizou a ação para obrigar o fechamento desse comércio. E no apartamento onde a vítima morreu funcionava uma lanchonete improvisada. Nos escombros foram encontrados 2 botijões de gás. O detalhe é que o condomínio inteiro usa gás encanado. 18 horas. Economia.
E sem uma resposta do ministro Paulo Guedes, já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto que tenta suspender o decreto que diminui o imposto de importação de bicicletas. Vamos conferir os detalhes agora na reportagem de Júlia Gomes. Os senadores da bancada do Amazonas apresentaram um projeto de decreto legislativo para suspender a resolução da Câmara de Comércio Exterior que reduz progressivamente a alíquota do imposto de importação de bicicletas de 35% para 20% até o fim do ano. As informações são da Agência Senado. A assessoria do senador Eduardo Braga, do MDB, confirmou que o PDL já está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A votação deve ocorrer na próxima semana. Segundo a justificativa do projeto, a medida do governo traz enorme risco de desindustrialização para o setor, com incentivo de substituição da capacidade produtiva interna. Para os senadores, o setor de bicicletas é decisivo para a geração de empregos em Manaus. No texto do projeto, os parlamentares argumentam dizendo que é preciso considerar o peso da indústria de bicicletas na geração de emprego e renda no país e que, para a Zona Franca de Manaus, o setor gerou cerca de 1.100 empregos diretos e 3.500 empregos indiretos, respondendo por um faturamento na ordem de 764 milhões de reais. Os senadores também destacam que o Amazonas, por causa da Covid-19, vive a pior crise sanitária de sua história, com efeitos econômicos gravíssimos, o que torna ainda maior a dependência dos empregos do polo industrial de Manaus. Vale lembrar que na última terça-feira, os senadores e deputados federais pelo Amazonas se reuniram com o ministro da Economia Paulo Guedes e apresentaram uma proposta para reduzir o imposto somente das bicicletas fabricadas fora do país. O ministro ficou de analisar e dar uma resposta em 24 horas, o que não aconteceu até esta sexta-feira. Júlia Gomes para o 18 horas. Olha, o Amazonas teve o pior rendimento domiciliar per capita do norte e o terceiro pior do país no ano de 2020. O estado só ficou na frente do Alagoas e do Maranhão. Os dados são do IBGE e foram divulgados nesta sexta-feira. E ainda de acordo com o levantamento, o rendimento da população local vem diminuindo, principalmente por causa da alta do desemprego e o aumento da informalidade. A repórter Odiné Araújo tem mais detalhes. Vamos conferir. O rendimento domiciliar per capita é a divisão de toda a renda familiar pelo número de pessoas que moram naquela casa, ou seja, todo o dinheiro que entra por mês é dividido entre o total de moradores. A renda familiar per capita é um dos indicadores socioeconômicos que avaliam o desenvolvimento econômico de um determinado lugar. Esse percentual é usado para definir as famílias que têm direito a alguns benefícios concedidos pelo governo. E no ano passado, o Amazonas registrou o mais baixo rendimento domiciliar per capita de toda a região norte e o terceiro índice mais baixo de todo o Brasil. Foi o que revelou hoje o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No estado, o valor do rendimento domiciliar per capita foi de R$ 852, acima apenas do registrado em Alagoas, de R$ 796, e no Maranhão, de R$ 676. De acordo com o supervisor de disseminação de informações do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira, em valores absolutos, o rendimento domiciliar per capita do Amazonas melhorou nos últimos anos, mas o estado vem perdendo posição no ranking nacional devido principalmente à alta no desemprego. Em 2012, o rendimento médio domiciliar per capita era de R$ 645 e o estado ocupava a 15ª posição no país. Já em 2020, com R$ 852 de rendimento per capita, ocupa a 25ª posição entre os 27 estados da federação. Os dados da PNAD contínua mostram que os rendimentos da população local vêm diminuindo, influenciado pela alta no desemprego, aumento da informalidade e dependência de grande parte da população aos programas sociais de governo. Os valores dos rendimentos domiciliares são calculados com base nas informações da PNAD contínua, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, e enviados ao TCU, o Tribunal de Contas da União. A PNAD contínua é uma pesquisa domiciliar realizada a cada 3 meses para buscar informações socioeconômicas e demográficas da população. Desde março de 2020, devido à pandemia da Covid-19, a coleta de informações passou a ser feita por telefone.
Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bem, agora 6 horas e 58 minutos em Manaus e nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. Segundo informações da Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas registrou nesta sexta-feira mais 1.572 novos casos de Covid-19, elevando para 313.911 o total de casos registrados no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 56 mortes por Covid, elevando para 10.784 o total de mortes aqui no estado do Amazonas. E no Brasil, segundo informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 10.390.461 casos confirmados de Covid-19, com 251.498 mortes. O país também soma 9.264.696 casos de pessoas que recuperaram da doença da Covid-19. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Sextou. Há um pouco mais de um ano era muito bom dizer isso e poder sair com os amigos. Mas hoje vamos aproveitar o sextou para lembrar de detalhes que podem salvar as nossas vidas e de quem a gente ama. Atenção, muita atenção. Nem as novas variantes, nem a vacinação contra a Covid-19 são motivos para que abandonemos por hora o uso de máscaras em público, nem para entrarmos em aglomerações. Não é o momento. Estamos longe de poder dispensar esses cuidados. Estudos já demonstraram que máscaras de tecidos, desde que tenham de 2 a 3 camadas, filtram 70% das partículas do vírus. Já está mais do que comprovado que o distanciamento social dificulta a contaminação. Vem aí mais um fim de semana. Vamos nos esforçar para não levar o vírus para dentro das nossas casas. Ou correremos o risco de nos arrepender pelo sofrimento e pelas perdas de quem mais gostamos e amamos. 18 horas. 7 horas, 1 minuto em Manaus. Karime Leão, uma boa noite para você, um bom final de semana. É isso aí. Um beijo, obrigada pela sua companhia. Até segunda. Continue bem, continue em 100,7. Bom final de semana para você também. Segunda-feira a gente se vê por aqui a partir das 6 da tarde em mais uma edição do 18 horas. É o melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas.